Olá pessoal, professor e mentor Fabrício Vaz, mais uma super aula nossa aqui pelo canal da Fabridata, né? Para o nosso conteúdo também, né, da mentoria de transição de carreira para a área de dados. A mentoria da Fabridata hoje, né, evoluiu, nós começamos ali, né, ajudando as pessoas a fazerem uma transição de carreira para ser um analista de dados. Eu sou um profissional, né? Eu tenho 45 anos, tenho aí 26 a 27 anos de tecnologia, né? Sou especialista em dados, então eu atuo tanto na área de análise de dados, engenharia de dados, né? Administração de bancos de dados, DBA, que é a minha função nativa, e o cientista de dados, perfeito? Então o que eu criei aqui? Eu criei um vídeo para vocês, para poder aí está separando, portanto, explicando cada função. O que faz um analista de dados, o que faz um engenheiro de dados, o que faz um DBA, um administrador de banco de dados, o que faz um cientista de dados. Pessoal, em um mundo ideal, vamos pegar numa grande empresa, vamos pensar assim, numa grande empresa, tudo é muito bem separado. Não é? Você pega ali uma multinacional, uma empresa bem estruturada, um órgão público bem estruturado ali, ele tem ali separadinho o engenheiro de dados, o analista, o cientista, todas essas funções, elas ficam ali muito bem estruturadas e separadas. Já quando você trabalha, aponta ali, né, para um pequeno negócio, ou você monta a sua própria empresa, pessoal, acaba que muitas das vezes você precisa fazer outras funções. É isso que acontece. Como assim, Fabrício? Vamos lá. Você é contratado para uma função de analista de dados. A sua função é analisar os dados, né? Teoricamente, os dados eles já devem chegar para você totalmente estruturados, totalmente ali, né, organizados. Você vai só fazer a importação dos dados ali, tá? Você vai fazer ali somente o que? A importação, as análises, os KPIs, né? Você vai fazer ali a criação da parte visual, tá? Isso no mundo ideal. Mas acaba que quando você vai ali para uma pequena empresa ou você monta o seu negócio, você tem que conhecer um pouquinho também de banco de dados, você tem que conhecer um pouquinho também de engenharia de dados, você tem que conhecer um pouquinho também de cientista de dados, de ciência de dados. Isso acontece, tá? Então, o que é um especialista em dados? Eu já fui júnior, pleno, sênior e hoje eu sou especialista. Eu domino as 4 áreas. Eu domino Power BI, eu domino, né, Excel, as ferramentas de análise de dados, eu domino muito bem o Fabric, as ferramentas de engenharia de dados, o Python, a administração de banco de dados, instalação, configuração, né, performance tuning, backup, recovery, alta performance, né, a alta disponibilidade. E acaba que hoje, com a evolução, porque a ciência de dados, pessoal, ela é muito ligada à matemática, ligada à estatística. Mas hoje o ambiente Fabric, que é a plataforma da Microsoft para dados, ela deixou muito fácil para a gente aí criar essas questões. Então vamos lá. O que faz o analista de dados? Ele interpreta. Ele faz a interpretação e analisa dados. Ele importa do Excel, ele importa uma base de dados de um banco de dados, ele faz ali, ele tira daqueles dados indicadores, KPIs, cálculos matemáticos, cálculos estatísticos, gera ali uma apresentação, um dashboard, né? E esse dashboard vai ser consumido ali pelas partes interessadas, né? As pessoas que vão tomar decisões, os gestores, o pessoal ali que está mais à frente, né? E o engenheiro de dados, pessoal? O que faz, né, o engenheiro de dados? Pessoal, o engenheiro de dados,
ele constrói pipelines e infraestrutura. O que é um pipeline? Pipe é tubo. Pipe é tubo. Lines, linhas. Veja bem, o engenheiro de dados, ele tem um papel muito importante. Imagine que você tem uma organização, que lá você tem um SAP, você tem um TOTUS, você tem um sistema de fábrica, um sistema de portaria, você tem vários sistemas diferentes distribuídos. Alguma coisa no Excel, câmeras que filmam o ambiente. Você tem ali uma grande equipamentos que emitem sinais, né? Equipamentos, britadeiras, turbina eólica que emitem sinais. O engenheiro de dados tem o trabalho de organizar esses dados, coletar os dados de diferentes fontes, criar ali, né, agendamentos de atualizações para buscar esses dados, organizar, estruturar, armazenar esses dados e passar para o analista ou para o cientista. Perfeito? Então o engenheiro, ele tem o trabalho de quê? De organizar várias fontes de dados e criar canais de comunicação para unificar esses dados e armazenar esses dados ali, né, em nuvem ou num servidor on-premise. Isso faz o engenheiro de dados, né? Hoje eu vejo o quê? Uma das funções mais bem pagas é o engenheiro de dados, principalmente se ele souber inglês. Porque existe, todas as quatro funções, todas essas aqui, né, eu vou citar em ordem, tem uma demanda. O cientista de dados, a quantidade de profissionais, a demanda é menor. Principalmente agora com o advento da inteligência artificial. Muita coisa que o cientista faz, hoje está sendo realizado pela inteligência artificial. E o DBA? E o que o DBA faz? Pessoal, o DBA é um cara da infraestrutura. Ele administra um banco de dados, ele instala, ele configura, ele gera proteção, ele cuida de performance, ele cuida de uma série de coisas. Ele administra e protege um banco de dados, faz atualização de banco, cuida de backup, de alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade? Né? Eu atuo muito com alta disponibilidade. Pessoal, imagine um banco. Imagine, eu trabalhei no projeto do Pix, no Banco Central, né? Eu trabalhei como DBA. Gente, o Pix, muitas coisas dele é feito em SQL Server. É feito em SQL Server. Então, como que funciona? Como é que funcionava ali essa questão do Pix? Como é que funcionava essa questão do Pix? Né? Não pode parar. Imagina se você vai fazer um Pix e não funcionar. Então eram criados o quê? Vários servidores de banco de dados e um servidor replicando no outro. Tipo, eu tenho um servidor que processa uma cópia desse servidor, uma cópia da cópia. Caso qualquer um dos servidores venha cair, o segundo servidor entra. É chamado de always on, né? Sempre on, né? Always on. É uma das ferramentas de alta disponibilidade do SQL Server. O Oracle tem a sua, o Postgres tem a sua, o MySQL, MySQL tem a sua. Então o analista analisa, o engenheiro cuida de, né, estruturar, o DBA mantém. E o cientista? O cientista de dados, ele modela e prevê comportamentos, previsões, de acordo com o que se vendeu, como vai vender mais ali na frente. Essa é a função do cientista de dados. O analista é o profissional que transforma número, história em decisões. Então o que o analista faz? O engenheiro passa esses dados para ele, ou se não tem um engenheiro de dados, ele mesmo se conecta no banco de dados, ou no Excel, ou numa fonte de dados. Ele faz a limpeza desses dados, né? Isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Ele faz uma análise exploratória, ele cria dashboard, né? Ele cria aquelas telas visuais chamadas dashboards para a tomada de decisão. Ele dá suporte à tomada de decisão. Por exemplo, Supermercados BH. Mercados BH vai montar uma filial
numa cidade aqui do interior de Minas. Como que ele toma a decisão? Ele vai tomar uma decisão baseada em dados. Ele vai fazer uma análise de dados. Pessoal, eu não trabalho no BH, nós temos uma empresa, a Fabridata, ela presta serviço no mercado BH, já fizemos dashboard para eles, tá? Eu não trabalho lá, tá? Nós já fizemos esse tipo de dashboard. Esse dashboard, né, ali, ele vai ser um item de análise, mas algumas empresas aí abrem no achismo. No mercado BH, em algumas situações, ele vai analisar dados, mas se ele vê uma oportunidade de comprar um imóvel, ele vai montar também, tá? Suporte à tomada de decisão. Então o mercado BH, ele vai ali montar uma unidade no interior, ele vai analisar dados. Quais dados? Do IBGE, a população daquela região, a faixa etária, a renda. Ele vai também ali analisar dados dele mesmo, ele vende já para aquela região, como é que são aquelas vendas. Ele vai também ali fazer o quê? Ele vai também fazer o que ali? Ele vai pegar dados da prefeitura, analisar esses dados e a partir daí tomar uma decisão. Perfeito? Ferramentas que o analista tem que ter. Ele tem que saber um pouquinho de SQL, ele tem que ter um Excel avançado, né? O júnior e o pleno não tem que saber Python, mas o sênior tem que saber Python e R, Power BI, que é a principal ferramenta, o Tableau é um concorrente do Power BI, o Looker Studio, ele tem que ter um pouquinho de noção de estatística, né? A comunicação, a parte comportamental, ele tem que ter comunicação clara, objetiva, essas são as habilidades. Onde o analista atua? Ele atua no varejo, ele atua em bancos, na saúde, no marketing digital. Cresceu muito, pessoal, hoje aí a demanda para analista de dados. Porque o mercado está muito competitivo. As pessoas têm que tomar decisões mais assertivas. A empresa não pode errar. Então ela trabalha muito essa questão da análise, tá? Engenheiro de dados, vamos lá, engenheiro de dados, né? Ele coleta dados de APIs, aplicações, bancos, arquivos de streaming em tempo real. Foi o que eu comentei, né? Ele coleta dados de uma API. Quando a gente fala algumas APIs, pessoal, porque veja bem, Fabrício, quer dizer que o engenheiro de dados se conecta na aplicação? Não. O que acontece é que hoje algumas software house, fábrica de software, eles não autorizam o pessoal conectar diretamente no banco de dados. Eles criam uma camada intermediária. Tem aqui a aplicação, tem o banco de dados, é criado uma API para você conectar e puxar dados dali, bancos, arquivos, né? Tem a questão da transformação, ele faz o ETL, né, ou ELT de acordo, ele transforma os dados ali, estrutura esses dados, ele armazena esses dados de forma adequada, vai ser um data warehouse, vai ser um banco analítico, um data lake, e ele disponibiliza esses dados aí para que a organização possa consumir, um analista, ou cientista, ou até uma consulta via sistema. É isso que o engenheiro faz, tá? O stack tecnológico, Python, SQL, Scala, Java, Cloud, ele tem conhecimento de AWS, Google Cloud, de Azure, orquestração, a parte Airflow, né? Ele tem que conhecer processamento, a parte Spark, Kafka, Flink, armazenamento, Snowflake, BigQuery, Redshift, Delta Lake. Tudo isso é visto na nossa formação, né, de transição de carreira de especialista em dados. Tá? E o DBA? O velho e mais útil DBA, o administrador de banco de dados. Muito se falou que essa função iria acabar. Não tem como não, pessoal. Não tem como acabar. Dado é ouro, dado é perigoso, não pode perder. O administrador de banco de dados é um profissional que é responsável por gerenciar, proteger, fazer backup, otimizar, organizar,
Imagine perder dados. O DBA ele é muito ligado à segurança. Embora ambos trabalhem com dados estruturados, o DBA foca na saúde da operação. Ele cuida do banco, ele trabalha com banco dados estruturados, não estruturados também. Hoje o DBA atua muito com banco de dados no SQL. O engenheiro de dados movimenta as transformações. O DBA garante que o sistema esteja disponível. Instalação e configuração, backup, recuperação, alta disponibilidade, controle de acesso, performance, monitoramento. Tá? Tipo de DBA. O DBA relacional, trabalha com bancos relacionais como Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, foco na estrutura. O DBA do SQL, especializado em bancos não relacionais, né, os NoSQL, né, MongoDB, Cassandra, Redis, DynamoDB. DBA na nuvem, gerencistas de bancos em ambiente cloud, como RDS, Cloud, SQL Azure. Tá? O cientista de dados, o profissional que usa matemática, que usa estatística. O cientista de dados é mais ligado a essa área. Né? Ele é considerado um perfil mais avançado. Ele combina estatística com programação, com conhecimento de negócio. Acaba que é uma função muito importante, mas a IA tem feito muito o trabalho do cientista. O DBA, a IA vai substituir? Dificilmente, porque existe muito específico. Ela tem ajudado, né? Mas não tem como substituir. Ele formula hipóteses, constrói modelo preditivo, que são previsões, experimenta validações, comunicação de resultados. Né? Que ferramenta que ele usa? O Python, existem bibliotecas para dados, o R, que é uma linguagem de programação voltada ali para dados, Machine Learning, né? Aprendizado de máquina, estatística e matemática. Comparativo das 4 carreiras. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. O analista, ele faz insights e relatório, o foco principal. O engenheiro, ele cria o pipeline e infraestrutura, né? Ele faz a união dos dados. O DBA faz a gestão. O cientista, modelo preditivo. A linguagem principal do analista, SQL Python básico. O engenheiro, Python, SQL Scala. O DBA, SQL avançado, Python e R. Estatística para o analista, básica. Para o engenheiro, básica. Para o DBA, mínima. Para o cientista, avançado. Público dos entregáveis, negócios e gestores, times técnicos, TI e sistema, negócio e produtos. Nível de complexidade, médio, alto, muito alto. Né? Com esses profissionais que trabalham juntos. Né? Vamos lá, pessoal. Né? Eles trabalham em conjunto. Por isso que em algumas vezes você precisa ali, né? O DBA, ele pega ali, ele monta a infraestrutura, ele passa ali para o engenheiro, acessa essa infraestrutura que está. O DBA instala o banco de dados, configura o banco de dados, põe para funcionar. O engenheiro pega os dados ali, organiza, cria funis, né? Pipelines. O analista faz análise, o cientista faz ali previsões ali, perfeito? Qual carreira que é para você? Qual carreira você vai escolher? A nossa formação, a nossa mentoria de transição de carreira, você pode ir para qualquer uma das 4. Qual que você prefere? Tá? Você quer comunicar resultados? Seu perfil é um perfil mais, né, de mostrar resultados, um perfil de empresário? Analista de dados. Você é um cara mais avançado, você curte arquitetura de sistemas? Engenheiro. Confiabilidade e controle, DBA. Se você é muito bom em matemática e estatística, você vai ali para ciência de dados. Né? O mercado de trabalho no Brasil, né, está em crescimento. O salário médio hoje, né, dessas funções, eles vão variar de 8 a 20 mil. Eu já vi DBAs aí ganhando 30 mil. Né? Se você domina o inglês, você pode prestar serviço para empresas no exterior. Né? Então é bem interessante. Crescimento da demanda, vagas em dados crescem 3 vezes mais, salário inicial médio, né? É bem interessante. Comece a sua jornada aqui na Fabridata. A Fabridata, aqui nós temos
um curso mais mentoria. Curso é onde você vai aprender Python, R, Power BI, Excel, SQL. Mentoria é onde a gente vai estar te guiando aí você em qual estratégia, qual certificação tirar. E nós temos, a Fabridata não é só uma escola. Nós temos uma equipe grande aqui que nós prestamos serviço, né? Nós prestamos serviço aí para várias organizações. Então o que nós criamos aqui? Aula particular. Você pode contratar uma mentoria de transição de carreira e você ter um professor que vai te ajudar ali individual no seu procedimento ali, vai te ajudar você a criar ali o seu pipeline. Você tem aula particular, você não tem que começar sozinho, ok, pessoal? É isso aí, vamos para cima. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você preencha um formulário para um diagnóstico gratuito de carreira, para que você possa ali tentar ali, né, uma vaga aí como analista de dados, né? A gente vê como é que pode te ajudar, ok? Encerrou e até a próxima aula.